Pessoal, terminamos. Algumas pessoas estão aqui me mandando no WhatsApp para a gente continuar mais um pouquinho. Eu não sei como é que tá o horário da Dani. Eu vou mandar um recado para ela para ver como é que tá o horário dela. Eu acho que realmente foi um bate-papo muito produtivo. E como eu coloquei para vocês, esse bate-papo ele vai se estender. Então, este primeiro, nós tratamos desta questão mais específica mesmo, da educação inclusiva, desses patamares. Eu vou mandar um recadinho para ela, vamos ver. E na quinta-feira, por volta de 7, 8 horas, a gente ainda está ajustando. Eu vou conversar com a Priscila. A Priscila, ela foi minha paciente por muitos anos. Ela tem dislexia. Ela vai contar um pouco da história dela, desde que ela nasceu aí. A Dani voltou. Desde que ela nasceu com 5 meses, gente. Em cima da Priscila. A mãe dela acabou de entrar, a Sandra, que está aqui, e onde ela conta que quando a Priscila nasceu, a Priscila cabia numa caixinha. Dani, aí vamos ter que falar, o pessoal está voltando. Eu estou contando que essa nossa live tem capítulos, né? E estou contando um pouquinho aí para o pessoal acompanhar o segundo capítulo diretamente com uma incluída, no caso a Priscila. O que eu não te contei, Dani, é essa questão da Priscila, que a gente fala do quanto essa quarentena, os impactos e tudo mais. Ela é estudante de odonto hoje, ela está no terceiro ano de odonto. E como ela diz, né, a dislexia continua com ela. Lógico, ela é uma pessoa bastante habilidosa, aprendeu outros recursos, mas ela fala, né, quando eu faço a prova, né, tá além de mim. Ou seja, né? E que ela foi encontrando pessoas para ir ajustando e encontrando o melhor dela. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala da educação inclusiva. Eu acho que esse é o ponto que eu vejo como mais bonito da educação inclusiva, que é não ficar no foco da deficiência. Ou seja, aquilo que eu não sou capaz, aquilo que eu tenho como deficiência, todo mundo já sabe. A questão é o que podemos fazer com o bom, porque todos nós também temos. A história do dom, como se usava, ou o talento. E aí, Dani, entra um aspecto quando você falou dos altos habilidosos, que uma vez eu vi uma palestra muito interessante de um psicanalista abordando a dificuldade dos auto-habilidosos a aceitar que ele aprende. Ele estuda e tudo mais, mas ele aprende um pouco mais rápido que os amigos, ele, né, pega a coisa mais rápida e tal. Por quê? Porque, vamos dizer, o esforço, né, ele ser reconhecido, ele se esforçou tanto e tudo, não sei o quê. Né, todo mundo está ali numa média e todo mundo está se esforçando mais ou menos igual e aprendendo só. O outro, ele é talentoso, e o talento é uma coisa muito complexa. Porque ele dispara para algo que o outro ali, viu, ele vai ter que aceitar. Eu posso, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Você é mãe do João, eu sou mãe do Felipe e do Ramiro. Você está nessa fase aí de alfabetização, super animada com o João. E aí eu já estou num outro momento que é o quê? Que a gente percebe. Então, por exemplo, o Felipe, o meu filho mais velho, ele ama desenhar. Apesar de ele fazer faculdade de engenharia de computação, gosta muito dessa área, ele desenha muito bem. Quem está retornando aí, e já viram os desenhos dele aí na internet, e ele fez 11 anos na Arroio, com o Osmar, é uma escola que eu senti muito quando fechou, maravilhosa de desenho. E aí, eu já escutei muitas vezes as pessoas falando, né? Nossa,
né? Como é que você faz isso e não sei o quê? E eu acho muito bonitinho que ele sempre fala assim, bom, eu fiz muito tempo de aula e olha, esse aqui eu demorei 3 dias para ficar pronto. Esse aqui eu demorei 2 semanas para ficar pronto. Ou seja, não, eu tenho, vamos dizer, eu tenho um talento, tudo bem, eu tenho essa habilidade, mas não significa a Ingrid, tipo assim, os filhos da Suzana são muito talentosos. É, que é assim, o reconhecimento de que não cai do céu. Não é porque eu tenho essa habilidade que eu faço isso com o pé nas costas. Não é Exato. assim que funciona. Eu vejo isso com a questão de escrever, que eu amo escrever. Quem aí já Ah, me é, né? conhece sabe que, além de fono, eu sou uma cronista acidental. Gosto de escrever, amo a literatura. E tem pessoas que falam, mas é tão fácil para você. Eu sempre penso, gente, eu não acho fácil. Quantos textos eu leio, sabe? E demora, e eu sempre falo, existe um processo mental. Isso Sim. não é uma coisa assim, que isso cai do céu. Né? Existe uma Alguém gestação. colocou que a Arroio continua online, exatamente, Alessandra. A Arroio continua online. Não tem mais a escola física, né? Que era muito legal. E então, assim, eu acho que às vezes o melhor habilidoso ele tem essa dificuldade de aceitar esse talento, vamos dizer assim, e que os outros começam a isso que você falou, nerd, não sei o quê. Por quê? Porque o outro, por mais que se esforce, eu penso com algumas questões minhas, de grandes limitações minhas, que por mais que eu me esforce, até sai bonzinho, sai, mas não é melhor habilidade. Então, não vai ficar tão bom quanto aquele que leva o melhor jeito. Que é isso que quem que é sua tia que falava que chamava lá o cara bom da. Gente, a vida tem que ser feita disso. Ou Mas, seja, desse colorido. A gente tem as crianças com altas habilidades, elas sofrem, algumas crianças da síndrome do impostor, né? E a síndrome do impostor é que ela não se acha capacitada para, né? Então, assim, você tem que sacar essa diferença, né? E assim, é muito comum, ela não se acha capacitada para, né? E quando ela se toca de que ela também precisa fazer um esforço grande para ela aprender, porque não é ninguém, eu falo assim, né? Ninguém é os Romários não, os Ronaldos, porque a gente tem Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho, né? E o Cristiano Ronaldo, que são fenômenos, né? E eles tinham uma capacidade, eles tinham, não, eles têm uma capacidade de antevisão, de antecipação, que não é todo mundo que tem para jogar Sim. futebol, né? E aí, assim, essa síndrome do impostor, quem estuda altas habilidades tem que estudar, Uhum. né? Tem que saber. Porque por conta, senão eles acabam se sentindo menos. É, E como é isso é. valorizado, todo mundo acha assim, é alto habilidoso, por que que não tira só 10? Por que que Isso. não, né? A Só que assim, cobrança fica muito grande em cima deles. muito Não, maior, ser bom muito. aluno é muito difícil no sentido disso. Você passa a pagar esse preço de ser bom E aluno. você sabe isso que não necessariamente eles vão ser tão bons em devolver o conteúdo. É. Tá? Porque uma coisa é o aluno que decora conteúdo e chega lá e tira 10. Uhum. Normalmente, essas crianças têm uma capacidade de análise crítica muito grande, né? E tinha um sensacional, né? Ele falava assim: ai, deixa eu ir lá fazer umas aulas de matemática extra, porque eu já tô com a minha cabeça muito bananada. Eu preciso fazer uma aula extra de matemática para garantir pelo menos a nota para eu passar. Uhum. Eles vão pelo mínimo esforço, Sim. né? Não, não necessariamente todos vão pelo mínimo esforço, É. mas assim, para que que eu vou me preocupar com isso, né? E aí a gente vê como realmente, Eles quando são a gente muito fala práticos.
E quando a gente fala de educação inclusiva, como é uma coisa ampla, não? E que não se outra coisa, né? Não se restringe. Aí a gente abordou até o momento essa questão muito voltada aí à escolarização, vamos dizer, de Sim. base, mas ela deveria se estender também para sempre, né? Porque existe essa condição, então, daquele que vai para a universidade, a gente ainda vê que luta que é para Sim, que as universidades façam uma educação inclusiva. A gente percebe que não é assim, não é tão simples. não. Realmente é algo bem Sim, complexo. as Ficou uma universidades. pergunta que eu quero colocar, porque ficou lá da outra, que foi, acho que a Patrícia, que ela trabalha numa escola infantil. Ela fez a seguinte colocação: qual a sua opinião sobre educação assistida por animais? Educação assistida por animais ou a terapia com animais? Não, Educa... dentro da escola, para os quadros das crianças que têm alguma deficiência, aí a entrada de animais dentro do ambiente escolar. Ai, isso daí tem que ver no regimento da escola. O que que o regimento da escola, é, o que que tá lá no regimento? Pode, não pode? É mais um recurso? O que que isso vai favorecer a criança? Né? Porque assim, se a gente for pensar em recurso, né? Vamos fazer um recorte para recurso, certo? Os autistas, eles precisam de vários recursos para estabilizar o sensorial, né? A área sensorial. E aí eu preciso me lançar a mão de alguns recursos. E é dentro do regimento da escola, o regimento da escola deixa, tudo bem. Agora, e para essa questão dos animais? O que que o regimento da escola prevê? Ou o regimento da escola não prevê? Ou o que que dá para a gente fazer com esse novo recurso que está adentrando, né? Porque é um recurso. Agora, Muito bom. se eu achar que esse recurso, né? Porque, tudo que é novo vai desestabilizar todo mundo. Isso é fato, Sim, né? Agora, você pensa, esse recurso tão atrativo para todos, né? Para sim. todos. Porque animalzinho, a gente não tem criança que não gosta. Tem criança que tem Tem mesmo. medo, né? Tem criança que é um pouco mais receosa, mas todas se simpatizam, né? Dentro de uma sala de aula, isso, em uma semana, em 15 dias, vai ser motivo de desestabilizar todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo que desestabiliza todo mundo, depois volta à estabilidade. Então, de novo, eu pergunto: é um recurso? E qual o meu objetivo com esse recurso? E como essa estratégia, esse recurso, pode casar com a metodologia que eu tenho, né? E será que eu preciso também falar, não, não vai fazer? Ou então, não, venha, faça, né? Uhum. Como que eu vou fazer tudo isso? Eu acho que são perguntas que a gente tem que se fazer para quem propôs e fazer para a escola. Porque a gente sabe que tem escola que tem zoo, que Uhum. daí a Sim, criança vai lá, alimenta coelhinho, alimenta pônei, né? Tem escola que tem aquário, que a criança, cada semana ou cada dia é um grupo de criança, uma dupla de criança que fica ali responsável por aquela situação de alimentar, de cuidar, né? Então, assim, o que podemos fazer? Qual é o objetivo para esse recurso, né? Então, exatamente. E agora, então, para a gente fechar mesmo, eu já salvei, tá lá no IGTV, né? A tá nossa bom. live número um. E a número um. E agora, essa parte final, né, onde já, né, abordamos bastante, e eu acho que trouxe
pelo menos para todo mundo que esteve aí acompanhando, uma diretriz muito significativa para todos nós, reflexões importantes, onde a gente vê na gente todas essas necessidades, e eu acho que quanto mais a gente percebe tudo isso, a gente pode ajudar o outro. Né? É um momento onde a rede de apoio em todas as áreas, eu acho que elas são fundamentais. Né? E então, vamos reforçar de novo, que caiu quando você estava acabando de falar sobre os pilares da educação inclusiva. Então, Su, deixa eu falar. Você falou uma coisa muito importante. Todos somos responsáveis, né? Então, a gente que acaba estudando, se aprofundando um pouco mais no estudo, a gente percebe que assim, há alguns modelos internacionais, né? O que que acontece? Eles acolhem a família, né? Então você tem esses modelos de acolhimento à família. O que que acontece? O educador vai até a casa dessas famílias para ver a real necessidade. Porque uma coisa é você estar dentro da sala de aula, né? E blá, 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 blá. A mãe, o pai, o responsável vem para a reunião de pais, certo? Ele vem para a reunião de pais, você tem aquele recorte daquele momento e aquela fala, né? Mas você tem um outro contexto por trás. Então, quando eu falo do vínculo com a família e o acolhimento à família, não está trabalhando só a questão de inclusão, você está trabalhando a questão de pertencimento. Eu pertenço a uma família, a uma comunidade, né, a uma cultura em que todos têm que estar empenhados em melhorar aquele ser humano, aquele cidadão. E que ser humano que a gente está formando, e que cidadão que a gente está formando. Então, só para a gente, né, ver se agora a gente consegue fechar os pilares, né? O pertencimento, o acolhimento, o vínculo. Eu podia aqui falar dos 4 pilares da Unesco, mas os 4 pilares da Unesco a gente pega na internet, né? A gente pega os Sim. 4 pilares e tem lá, né, vários documentos. Depois, até se você quiser, a gente pode deixar os links para as meninas, né? Tanto da Cartilha Brasileira de Inclusão, Sim. quanto os pilares para a educação previsto pela Unesco, que esses pilares eles fundamentam tanto a escola regular quanto a educação especial. Ele é o nosso norte, né? Mas antes de tudo é a nossa postura em relação a esse outro ser humano, independente de idade. Não me interessa se ele tem 8 ou se ele tem 80, né? Exatamente. É a ética. Se a gente voltar a resumir tudo, tudo se resume à ética, né? Muito bem, obrigada, Dani. Eu quero fechar, então, eu comecei com uma frase, para quem perdeu aí o comecinho da parte 1, e de repente não consegui assistir, né? Mas eu comecei com a frase: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. E quero fechar com uma outra que é: o objetivo da educação inclusiva não é tornar todas as crianças iguais, e sim respeitar e valorizar as diferenças. Gente, eu agradeço de coração a presença de vocês terem retornado. Dani, super obrigado desse papo maravilhoso. Obrigada a você, obrigada a você. Essa lucidez que eu amo na sua fala, como eu já te falei. Eu falei, Dani, gente, eu falei para ela, Dani, eu quero fazer uma live com você, porque você é uma pessoa extremamente lúcida, né? Tem uma experiência, tem um conhecimento, tem conteúdo e tem forma. E isso em comunicação é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Obrigada, amigas. Obrigado, professores, todos que participaram. Beijo. Tchau, gente.